para que você afirme sua própria vontade. Então eu quero isto, e quem achar ruim saiba que eu tenho aqui uma turma que vai me ajudar a garantir que isso vai acontecer, dentro das regras internacionais, da boa convivência, da melhor tradição de paz, de pluralismo brasileiro, etc, etc. Mas o Complexo Industrial da Defesa, o Brasil tem que investir fortemente, fortemente. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos falando em porta-aviões aqui. Pois bem, no finzinho do governo Dilma, do primeiro, a China ganhou a concorrência para fornecer os uniformes do Exército Brasileiro. Vocês imaginam o vexame. Aí nós demos um jeito lá de rasgar os papéis lá, não sei o que, o Tribunal de Contas fechou os olhos com medo do Exército e tal, porque era o último nível de degradação simbólica, era o Brasil uniformizar nossas forças armadas com a indústria têxtil chinesa. Era o último estágio, e é nesse nível que nós estamos. Sim, a BIM, sem inteligência não há poder. Nós tivemos uma ditadura em que a inteligência foi voltada contra o nosso povo, e isso ainda é muito recente. Então há muita resistência da sociedade civil brasileira na ideia de uma agência de informação empoderada. Mas é preciso, nesse momento, especialmente em relação à contra-inteligência, que você reforce e dê caráter científico sofisticado à estrutura de inteligência do Brasil. Sem isso, você é presa fácil de tudo isso que acontece aí, né? E ciência e tecnologia, evidentemente, tem que ser incrementado fortemente para os padrões internacionais, focando no primeiro momento nesse esforço de substituição de importações dos grandes complexos industriais que eu já mencionei. Obrigado. Vamos passar agora para o nosso próximo bloco. Vamos acrescentar mais duas perguntas do bloco, porque para lembrar, se não tivesse três perguntas, a gente não conseguiria fazer todas as perguntas. Lembra que se apresenta, Boa noite a todos. Boa noite, Ciro. Meu nome é Gregório. Eu sou professor aqui na cidade de Goiânia e sou militante do PDT também. Ciro, vou tentar ser breve. A sua palestra hoje girou bastante em torno sobre finanças públicas, economia, capacidade de investimento. Um ponto que me parece hoje central nessa discussão no Brasil é a seguinte: me corrija se eu estiver enganado, mas hoje 47% do orçamento federal é para pagar juros na dívida. A última vez que eu dei uma informação que eu alguma coisa das coisas assim. Uma discussão muito interessante que eu acompanhei no último ano foi da Maria Lúcia Fontorelli, não sei se você a conhece, ela faz uma discussão muito bacana sobre a auditoria cidadã da dívida pública. Esses 42%, do meu ponto de vista, não sei se você concorda, faz do Estado brasileiro uma máquina de desigualdade. Quase metade do nosso orçamento está sendo para pagar juros na dívida. Sobra pouco do resto. A minha pergunta concreta é: como estancar essa sangria? Como estancar essa sangria? E se você acha bacana essa discussão, se você concorda, se sua linha de raciocínio é a da Maria Lúcia Fontorelli, no sentido de se fazer uma auditoria cidadã dessa dívida pública para estancar essa sangria. Obrigado. Boa noite, eu sou o Flávio Rezende, funcionário do Banco do Brasil e filiado ao PDT. Ciro, a grande mídia, principalmente aí a mídia leitão, costuma quase que canonizar esse tipo econômico aí do governo golpista, né? Inclusive o Temer vai cair, mas o Jair não diz tudo mais, se compromete a manter a mesma equipe. Eu queria que o senhor falasse para a gente o que é essa equipe econômica. E outra coisa que eu tenho acompanhado algumas notícias aí, de que a população
que é justamente a nossa saída, a solução desse problema, desse impasse que seria o pagamento da dívida, que o Brasil parece mais ser a seriedade que você resolveu hoje. Mas, sobretudo, ao tirar dessa dívida e observar o óbvio, que a sua congruência e consistência política e jurídica, sobretudo, se o senhor, na condição de presidente, caminharia de algo 0% da dívida e mais. Caminharia? Ele deu algo 0% do estado do pagamento da dívida. E também, se o senhor entende que é uma dualidade na própria doutrina jurídica de jurisprudência em relação ao Estado enquanto consumidor. O Estado enquanto consumidor. As normas do Código de Defesa do Consumidor aplicadas ao Estado. Enquanto é isso, eu vi, mas já vi acabar com os direitos previdenciários para a gravação do empregado para o empregador. Enquanto o Código de Defesa do Consumidor são devidos, estipular e tudo pago devidamente, tem que ser substituído pela repressão interna de 40 dias. O senhor entende que o Estado é consumidor que há de vulnerabilidade do Estado em relação às justiças financeiras? E se haveria a possibilidade de pagar os direitos pelo roubo da gente? Eu entendi a última parte. E se há a possibilidade de a gente pegar esse dinheiro de volta que o banco rouba da gente também, pelo dobro do que Gregório, são 3 já. Não, é porque a gente vai acrescentar mais umas perguntas, porque senão não dá tempo para Boa noite, meu nome é Fernando, eu sou estudante de engenharia mecânica pela Universidade de São Paulo, nascido aqui no Rio. Queria primeiramente parabenizar o pessoal da organização desse ambiente tão democrático que é importante nesse tempo. Em segundo, eu queria questionar o senhor quanto você falou muito da indústria e também da informação, que é muito global. Mas a indústria da informação, ela vem uma alternativa mesmo, quanto à indústria de base, a indústria metalúrgica pesada. Então, não seria viável, por exemplo, investir em indústrias, por exemplo, startups, que inclusive fortalecem a Embraer, que ela tem milhares de startups que fortalecem ela. E, em segundo lugar, a universidade vive hoje uma crise econômica muito grave devido às condições neoliberais, né? E muito se discute formas de financiamento da universidade. Eu bato muito na tecla que a indústria deve financiar um pouco a pesquisa da universidade. Porém, a gente sabe que a universidade ela também tem o dever de formar a gente como cidadão, e talvez isso possa interferir em algum ponto, queria saber a opinião do senhor. E um terceiro ponto, apesar de eu ser totalmente fora termo por ideologia, etc., eu queria que o senhor colocasse numa balança a estabilidade econômica e social quando a gente tira mais um presidente da presidência. Obrigado. Boa noite. Primeiramente, fora tempo. Eu queria comentar sobre o sargento Rio, da União dos Militares de Goiás, e eu estou um pouco emocionado de ver vocês aqui, que a força motriz da sociedade são vocês. E a gente acredita que a gente pode mudar, se a gente der as mãos. Certo? Presidente, torcida, que sabe a profecia. Eu estou aqui para falar de uma categoria explorada e marginalizada, que é os trabalhadores militares estaduais. E que eu estou escutando Nossa Senhora, eu fui da JR antigamente, e eu fiquei adulto. A gente tem que parar aqui, a gente precisa sentar e resolver o nosso problema de segurança pública. Eu vim aqui porque economia e violência e segurança pública estão interligados. E eu vim aqui para falar para o senhor e fazer as perguntas sobre segurança pública, porque a gente precisa mudar. Nós tivemos 13 anos de governo dito de esquerda, dito socialista, né, que o pessoal fala aí, e que não houve mudanças
Se o senhor tem uma agenda disso, se o senhor conhece a Conferência Nacional de Segurança Pública e se o senhor conhece a realidade dos trabalhadores militares, os operadores, o pessoal do gabinete, não, o pessoal que está na rua, sobre a questão do suicídio e a construção, a degradação do trabalho, a produção trabalhista, e uma provocação que eu faço ao senhor. Eu preciso daquele processo de locação temeroso. O senhor falou de uma maneira maior. Eu estou gravado aqui dentro do peito. Lá tem que ser coisa para frente. Muito obrigado e Deus abençoe e até 2022, senhor. Bom, Gregório, a dívida brasileira já é 48,2% do orçamento. Só vamos entender, quer dizer, o orçamento da União, conjunto das receitas e despesas, 48,2% são despesas com a ciclagem da dívida pública. Agora, a tragédia é mais grave um pouco. Como em bases primárias, ou seja, o que o governo arrecada mais o que o governo gasta esse ano, vai dar quase 150 bilhões de reais de déficit, nós não temos um centil para abater nenhum centil do vencido da dívida deste ano, que serão mais ou menos 482 bilhões de reais. Então nós vamos rolar 480 bilhões e botar mais 150 bilhões em cima, dá quanto aí? 480 com 150, 580, 630. Ou seja, nós estamos aproximando de R$ 1 trilhão o giro de um ano da dívida. Isso vai para um indicador que é dívida versus PIB. Esse é um indicador interno, ninguém paga dívida com PIB, mas no mundo e nos manuais de economia, a dívida pública normalmente tem uma característica de ser de longo prazo. Por isso que os manuais de economia, e vocês precisam ler isso com os olhos brasileiros, referem o indicador de sanidade das agências de risco, dívida versus PIB. No Brasil, praticamente metade dessa dívida já está sendo girada de novo ao overnight, ou com prazos muito curtos. Portanto, o nosso problema é fiscal estrito sensu, não é PIB. Agora, como proporção do PIB vai para 72%, 75% do PIB esse ano, e ano que vem vai para 80%. Vai ser a pior proporção dívida versus PIB. Nós vamos cair below zero, nas agências de rating internacional, e isso será a verdade que o próximo presidente da República vai ter. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre isso. Eu sou amigo da Fatorelli, assumi público o compromisso e renovo aqui de fazer uma auditoria cidadã da dívida brasileira, porque não pode permanecer nenhuma dúvida e é absolutamente imperativo que haja transparência sobre esta montanha de dinheiro público que está se girando com o orçamento do contribuinte brasileiro. Portanto, não há razão nenhuma para que isso seja uma caixa preta ao qual só tem acesso meia dúzia de pessoas. Isto dito, para que a gente não faça basófia com coisa séria, e o país está infestado disso, de gente que não estuda, não tem experiência e dá tacadas retóricas em qualquer assunto complexo e resolve do dia para a noite e tal, eu peço um pouquinho de paciência a vocês. A dívida pública, e já vou responder no penúltimo dos companheiros, a dívida pública corresponde ao ativo, à poupança da sociedade. Então vamos ter clareza, qualquer brincadeira, qualquer aventura, qualquer calote, qualquer ruptura na dívida pública, ela estará indo em cima de uma fração qualquer da poupança da sociedade. Existe uma fração dessa poupança, que é capital especulativo, etc., que é a que é mais overnight, a mais curto prazista e que provavelmente vai esperar o novo presidente da República hospedada no estrangeiro. Vai haver uma corrida, se um de nós ganhar a eleição, vai haver uma corrida contra o real, eles vão para fora, vão criar um circuito especulativo, que tem um lado bom, que é aquela história de trazer o câmbio para um patamar mais realista, porque você tem condição de tomar o pulso disso. Porém, no meio desse capital especulativo está o capital de giro das pequenas e grandes empresas, está a poupança dos trabalhadores, por exemplo, a poupança compulsória do FGTS, está a caderneta de poupança das viúvas e dos estudantes. Portanto, não se pode brincar com isso. É preciso garantir os contratos todos,
fazer auditoria para ter o controle, a transparência e absoluto assenhoreamento público deste passivo que é coletivo e é pago pelo sacrifício do povo, mas sem qualquer tipo de aventura ou de calote ou coisa, a não ser que se descubram fraudes que transparentemente serão entregues à justiça para as devidas punições, etc, etc, etc. Como estamos na Assembleia. Flávio, também do PDT, meu companheiro. A Maíra Leitão, ela elogia todos os governantes que a plutocracia da vida paulista elogia. E ela não sabe que ela, sendo uma boa pessoa, né, ela fica com a credibilidade dela ofendida. E eu sei isso porque eu fui ministro da Fazenda. E era impressionante. Eu era ministro da Fazenda, enquanto eu era o garoto prodígio da política brasileira, só elogio. No que eu fiz umas coisas ali para intervenção do Banespa, intervenção do Banerj, acabei com a mamata da roubalheira, enfim, dos bancos, em cima dos bancos públicos do Brasil, eu virei o novo Collor, o malucão, etc, etc, etc. E assim, quando eu fui candidato a presidente em 98, eu estava basicamente anunciando uma obviedade. Isso tem um desequilíbrio externo, vai arrebentar, passou a eleição, o câmbio vai desvalorizar, o povo vai empobrecer, tudo obviedades, verdade. E, rapaz, eu tenho isso tudo no YouTube. Pense numa mulher enlouquecida, ser um terrorista, tá fazendo isso, não vai acontecer nada disso e tal. E eu disse, olha, vai ficar mal para você, porque isso é tão certo quanto está essa cadeira aqui, não tem conversa e tal, porque é uma obviedade. Aconteceu, o Fernando Henrique trocou o regime de câmbio, ela como um passe de mágica, ela passou a defender o novo dogma, que era câmbio flutuante, superávit primário e tal, não passou o menor recibo do colapso. Depois eu pensei, eu vi, e isso vai ficar contemporâneo, vocês vão ver mais proximamente, que o problema é mais grave do que manipulação. É problema de intoxicação ideológica. Por quê? Porque a empresa onde ela trabalha quebrou nessa brincadeira. Portanto, não era manipulação, não era uma mentira para os outros, para enganar os outros. É coisa que a pessoa é tão ideologicamente compromissada que para de pensar e de raciocinar, não observa a realidade, que é o que eu falei a vocês. E o que aconteceu? A Globo, as organizações Globo, a holding, foi ao mercado estrangeiro, tomou uma montanha de dólar, 1 por 1, em real, investiu no negócio não tradable, que é o não comercializável globalmente, que é o serviço de TV a cabo, cabeou as capitais do Rio, do Rio de Janeiro e outras capitais de São Paulo com fibra ótica, tudo importado em dólar, e começou a vender sinal de TV a cabo em real. Quando o Fernando Henrique desvalorizou o real 48%, a Globo passou a dever 48% a mais e ganhar 48% a menos na receita, fazendo assim uma matemática grossa aqui. Quebrou. Sabe quem salvou? O BNDES, que está agora na delação premiada do Palocci, que a Record ontem botou no ar aí, a esculhambação só saiu na Record. Mas enfim, nós ainda vamos assistir esse pedaço de briga de cachorro grande aí, de briga. Então, o problema de intoxicação ideológica mais do que de manipulação, embora tenha muita manipulação também. Essa equipe econômica, ela faz parte de um dos 3 objetivos que embalaram o golpe de Estado. O golpe de Estado teve 3 razões. A primeira razão, o Sindicato dos Políticos exige o fim da Lava Jato. E aqui é do A ao Z, do Michel Temer ao Lula, com pouquíssimas exceções, todos querem um limite, um fim dessa confusão que a Lava Jato representou. A Dilma, que não é do ramo, né, e por virtude também nesse caso, não contemporizou, não se meteu, não quer saber, não conversou, não enganou, não mentiu para ninguém e tal. Então tinha que tirar a Dilma, porque com ela não ia ter como acabar a Lava Jato. Está falhando o Temer nessa tarefa. Segunda tarefa, assumir o controle do orçamento para impedir a explosão da proporção dívida-PIB, isso que nós estávamos conversando na pergunta anterior. Então a ideia é botar um cara de banco, que não tem formulação de política econômica nenhuma. O Meirelles é um velho amigo meu, conheço ele há 1000 anos, cansei de fazer palestra lá para o Banco de Boston, quando ele era presidente do Banco de Boston e tal, e é uma boa pessoa, muito boa pessoa, gosto dele. Agora o Meirelles não formula nada. O Meirelles ele faz conta rasa, vou gerar excedente aqui a qualquer preço, cortar onde tiver que cortar, a custa de seja o que for, para gerar um excedente e infletir a proporção de dívida PIB. Essa é a única e exclusiva tarefa do Meirelles. Está preocupado com emprego, nem com retomada de crescimento, nem coisa nenhuma, mas ele acredita também que o problema do Brasil é um problema de confiança. Então, se a gente tomar o controle do galope da dívida, a gente restaura a confiança dos investidores estrangeiros no Brasil.
Nunca houve isso na história da humanidade. O que faz investidor vir é rentabilidade sobre patrimônio. E no Brasil, as multinacionais estão fechando. Essa desindustrialização pesada, parte importante são multinacionais indo embora. Por quê? Porque, por exemplo, na indústria automobilística tinha 100 bilhões de reais de investimentos apalavrados e agora estão com 30% de capacidade instalada ociosos. Então, micaram os investimentos que estavam a meio caminho e os investimentos antigos também estão micados. Então, o cara vai investir como, se não ganha dinheiro? Essa é a grande questão, né? Então, assim, a ideia dessa gente é privatizar tudo. Na Petrobras, eles estão esquartejando a Petrobras para vender por partes. E estão fazendo coisas criminosas, porque na cabeça desses canalhas, não há outra palavra, é mais importante privatizar, ainda que dê de graça, porque tira do Estado a coisa. Então, eles pegaram agora, por exemplo, os 4 plataformas que a Petrobras tinha comprado por algo ao redor de 3 bilhões e 600 milhões de reais e venderam por 500 milhões de reais. Uma compra em menos de 6 anos, entre uma e outra. Venderam o campo de Carcará, o campo de Carcará, eles venderam para um estatal da Noruega, é um campo do pré-sal, venderam para um estatal da Noruega, isso é a privatização brasileira. O estatal da Noruega veio comprar e arrematou o campo de Carcará por $1,35 o barril. Certo? É a transação mais hostil ao dono do petróleo da história da indústria petrolífera no planeta. Então, se puder, vamos fazer agora o programa de demissão voluntária no Banco do Brasil, estão fechando agências, porque que nem o Fernando Henrique fez, enquanto o PCdoB brigava contra uma pseudo-privatização das universidades federais, o Fernando Henrique fragilizou as restrições e privatizou a demanda, criando um monte de universidade privada aí, sem nenhum cuidado de qualidade. Assim estão fazendo eles, fechando o Banco do Brasil, encolhendo a caixa, eles estão permitindo que o oligopólio de 2 bancos, o duopólio, Bradesco e Itaú, avance. Só que o Bradesco está mal porque o Bradesco vive mais de crédito e está com aquele passivo, quer dizer, o crédito de recuperação duvidosa, o maior volume. Então vai fazer também uma demissão gigantesca, por isso a exigência de fragilizar a legislação trabalhista. Luiz, bom, eu acho que eu respondi já, essa questão da LDO com zero para dívida não é possível porque, como eu expliquei, corresponde ao ativo das pessoas. Fernando, quando eu falo nessas mega indústrias, eu estou escolhendo 4 blocos que são os responsáveis pelo maior buraco nas contas externas do Brasil. Mas, evidentemente, isso aqui é uma nova política industrial e de comércio exterior. E, evidentemente, que muito mais interessa ao Brasil, nós precisamos fazer assoviar e chupar cana, que é fazer uma economia pós-industrial. Uma economia pós-industrial, que tenha venture capital, que a gente fala em inglês, não é porque é pedante, é porque nem sequer é o correspondente a em português, que é esse capital que se associa à inovação e assume o risco máximo da inovação, se associando no êxito ou bicando sozinho, sem comprometer garantias, nem o crédito do jovem empreendedor especialmente. O que mais? Olha, eu não advogo essa história de estabilidade que o Temer está advogando, isso é grande argumento dele. O que está acontecendo no Brasil são as virtudes do fundo do poço. Como a gente bateu no fundo do poço, nós tivemos uma depressão econômica sem precedentes na história do capitalismo mundial. Só para vocês terem uma ideia, em 1929, a queda da renda nos Estados Unidos, em 24 meses, foi de 4,8%. No Brasil, em 24 meses, nós perdemos 9,8% na renda do povo. Não há precedente na história do capitalismo mundial de uma depressão desta profundidade, com tal exiguidade de prazo, como essa que produziram. E isso tem, vamos dizer, a virtude do fundo do poço. Agora você vai repor estoque, você vai, enfim, ter que... O agronegócio cresceu 9,2%, aí você vai compensando e vai tendo essas manipulações estatísticas, mas o Brasil está proibido de crescer por tudo quanto eu demonstrei aqui. O que não quer dizer que não vai para 0,2, 0,1, 0 esse ano e vai lá, 1% no ano que vem e olhe lá na melhor hipótese. Né? Pouco importa se é com Temer ou sem Temer, pode acreditar nisso, é irrelevante, até porque esta troika aí continuará. A plutocracia que está mandando no Brasil já não somos mais o povo. Sargento, obrigado por sua participação. Eu estou vivamente preocupado com essa questão da segurança. Falei aqui que nós estamos orgulhosos do que estamos fazendo em educação, do que estamos fazendo lá em matéria de economia no Ceará, finanças públicas, mas lá nós estamos também
muito amedrontados com a escalada de violência. É uma coisa impressionante o que tem acontecido. E assim, renda, 100% de atenção básica de saúde, 100% de atenção em escola de tempo integral, 1 em cada 4 na escola média do estado do Ceará, profissionalizante, e nada mexe com os indicadores de violência. Mexe um pouquinho, volta a subir, especialmente não é aquilo que o povo mais teme, que é o roubo, o assalto e tal. O número que nos choca é o homicídio. E o homicídio é uma coisa que só cresce e está ficando absolutamente selvagem. E a minha inteligência disso é aquilo que eu falei no começo aqui. É uma juventude, garoto já desespiritualizada, induzida a acreditar que ser feliz é portar esses elementos simbólicos do êxito econômico, não tem o acesso a isso e começa a ter uma hostilidade crônica da sociedade com eles, que ele reage com violência, banalizando a violência e agravado pelo escapismo da droga barata, que é o crack, agora chegou uma tal de óxido e tal. Então nós precisamos realmente, como uma das 3 grandes questões populares do Brasil, mobilizar um grande debate sobre segurança pública. Parte é a questão policial, parte é a questão da legislação, mas parte importante, eu acredito, é um esforço de reespiritualização que a gente tem que, estou falando de religião, volto a dizer, né, que a gente tem que fazer a pedagogia disso para a nossa garotada. Muito obrigado, Silvio. Passo agora para o encerramento, ao chute do bloco, e vamos às perguntas. Peço para todos aqueles que vão cantar que sejam bem breves e suficientes aí na elaboração das perguntas. Boa noite a todos presentes aqui. Meu nome é Alex Chaves, sou de Campina Grande, Paraíba, sou estudante de mestrado em música aqui da UFG. São 2 questões rápidas, vou tentar ser o mais sucinto possível. O hino da Paraíba, gostaria de dizer que o Nordeste e a Paraíba não são locais pobres. Na Paraíba, gostaria de saber como nós iremos progredir como nação. Por exemplo, na Paraíba, nós somos saqueados. Lá nós temos a Tupac da Paraíba, que é a coisa mais preciosa do mundo. E nós estamos sendo saqueados. Nós não temos, se fala tanto óbvio, mas não existe uma política de imposto. A Paraíba não está progredindo, mas como ela está tomando na Paraíba. Isso quase ninguém sabe. Estou denunciando aqui. E gostaria de saber que políticas poderia fitar nesse sentido. A outra questão dos músicos é que nós faz mais de 10 anos que eu estudo música, mais de 10 anos que vários músicos estão estudando no Brasil, e a gente está vivendo um momento que é uma ditadura no ramo da música. É uma ditadura, desculpe o termo, mas é uma ditadura da putaria. Eu sou compositor. Se eu não fizer uma música em que as pessoas têm que beber, cair, levantar ou se drogar, eu não faço sucesso. Então, gostaria de saber se existe uma política de democracia da arte, porque não é proibido o funk que a gente vai progredir. É uma democracia. Eu quero ter espaço para compositor, eu quero que meus colegas que estudaram 10 anos eles têm espaço. Nós não temos espaço. Existe uma política para isso. São 2 questões. Obrigado. Boa noite, Ciro. Boa noite a todos. Eu sou suplente vereador, que atualmente no campo progressista em Goiânia. Ciro, como se fosse hoje o senhor falar que remédio para governo ruim não é golpe, é eleições, é democracia. Qual a importância nesse momento que a gente está passando, a unidade do setor progressista e também nesse golpe que teve essa ruptura com a Dilma, se o golpe vai acabar desaguando com a prisão do Lula, e se isso pode atrapalhar até que ponto um certo tipo de progressismo na política que está sendo aí colocado talvez em ameaça, se não concordar com a elite brasileira. Boa noite, meu nome é Charles, eu sou mestrando de História aqui pela Universidade Federal. Você falou sobre a questão cambial, a questão do dólar, né, a influência
dólar da inflação. Só que nós temos duas políticas do governo. Quando o dólar abaixa, o governo utiliza aquilo que o mercado chama de swap cambial reverso, que é o quê? Que é você que compra dólar no mercado futuro para aumentar o dólar, para aumentar a cotação do dólar. E aí, quando ele aumenta a cotação do dólar, o que acontece? A inflação está lá em cima ainda. Aí ele vai simplesmente aumentar a Selic, aumenta a taxa de juros. Então ele beneficia o mercado, beneficia o sistema financeiro, tanto pela taxa de juros, como também pelo swap cambial reverso. Qual que é a lógica disso? Isso existe? Outra questão, você morou nos Estados Unidos, você disse que lá o próprio Estado, uma das palestras do YouTube, você disse que o próprio Estado, ele controla a questão até da concorrência dos bancos. Você estava numa cidade, você vai para uma cidade e esse banco não poderia se instalar na outra cidade. Nos Estados Unidos o juro é negativo. Aqui nós temos um oligopólio de 5 bancos, 2 bancos estatais, esses 2 bancos estatais não forçam a concorrência para baixo. E o mercado está dentro do Estado, como nós podemos ver pela JBS. Então o que acontece? E aí nós temos uma direita que fala de um neoliberalismo que, na Noruega, nós temos 50% de Estado, o pessoal paga imposto, e 50% são livres, que o Estado oferece serviço. Na Inglaterra, com Margaret Thatcher, nós temos um Estado, milhões e milhões de servidores públicos. Nos Estados Unidos, nós temos um Estado fortíssimo da regulagem. Então, esse neoliberalismo que é pregado por essas pessoas existe no mundo, já existiu na face da Terra, já existiu alguma coisa semelhante a isso, né? E aí, ao mesmo tempo, toda a direita, ela apropria desse discurso eleitoral, que, ao meu ver, você vai me responder se já existiu ou não, parece que não, e a esquerda também apropria, demonizando a direita por causa desse discurso neoliberal. É isso, obrigado. E se há uma terceira via para isso? Obrigado. Boa noite, Ciro, demais. Vou fazer uma pergunta como leigo, eu não sou economista, não sou nem estudante de economia, mas a gente ouve muito que a margem de lucro média das empresas brasileiras, principalmente nas empresas de tamanho médio e ainda mais as grandes empresas, ela é muito acima da média que você poderia observar mundo afora, né? Eu não sei se isso é verdade, mas partindo dessa suposição, se isso for verdade, isso faz parte do nosso drama nacional, isso entra no cálculo da nossa desigualdade, e se isso é uma realidade, a margem de lucro brasileira praticada acima da média, e sempre dão desculpa de que é o Estado, são os impostos e tal. Se isso é verdade, na sua visão, isso é um problema que merece ser enfrentado pelo Estado, 1 e 2. O que o Estado pode fazer para movimentar, para readequar essa equação? Boa noite, meu nome é Cíntia Paula, sou de Goiânia e sou publicitária. Eu vi o senhor falando sobre Henrique Meirelles, então, só para esclarecer, eu gostaria de saber se o senhor acha que foi golpe ou não. Independente da sua... Eu gostaria de saber se o senhor foi golpe ou não, por causa da brincadeira do Henrique Meirelles. Em segundo lugar, independente da sua resposta, eu gostaria que o senhor me dissesse se existe uma explicação, e qual seria a sua explicação, para a situação de inércia da maior parte da população brasileira, diante da quantidade de revelações sobre corrupção pública e privada no país, e diante do fisiologismo dos políticos e do Poder Judiciário. Eu acrescento, será que isso não seria resultado da ausência de um discurso convincente e alternativo por parte dos nossos líderes? E desculpa a palavra, mas entre eles o senhor... Boa noite. Meu nome é Léo Pereira, eu sou comunicador social, o que no ambiente político chamam de marqueteiro. Eu também sou meio mafista. Quando a gente fala desse colapso do crescimento capitalista, eu tenho a impressão, e observando os seus conceitos de economia real, que o crescimento lá em cima é inversamente proporcional ao crescimento do padeiro da esquina e dos seus trabalhadores. E eu penso que a gente vive essa inércia no mundo.
né, que é um grave problema de não enxergarmos o sistema capitalista no seu avesso, onde o valor acumular capital está acima do valor do trabalho, oprime o trabalho, subverte, corrompe o trabalho. Então, para a gente enfrentar isso, a gente tem que enxergar esse sistema na sua lógica avessa, né, e conseguir fazer com que o valor do trabalho tenha o mesmo tamanho do capital. E isso é uma questão de consciência. Isso eu pego em estudos de Darcy Ribeiro, do seu partido, de Paulo Freire, do PT e de vários outros cientistas brasileiros, só para lembrar que o Brasil produz muita ciência e uma das melhores ciências do mundo, produz muita educação e uma das melhores educações do mundo. Bom, fugindo um pouco desse tema, passando a gênese do golpe, que eu acho que foi tratado aqui, eu também tenho impressões sobre a gênese do golpe. Penso que a Dilma tem alguma culpa, sim, na gênese do golpe. O que entrou com o seu governo orientado por Joaquim Levy, que me parece uma porta que pensa tanto quanto o Henrique Meirelles. E, portanto, ela já entrou com o seu segundo governo, subvertido, inclusive, em relação a valores do governo anterior dela, dos dois governos do presidente Lula, e, quiçá, também em relação ao governo do Fernando Henrique. Agora, tem uma coisa... Desculpe, eu vou me alongar um pouco. Tem uma coisa na origem do golpe, é porque eu acho que o país precisa, como o Ciro falou, e eu creio que eu estou falando uma coisa importante. Tem uma coisa na origem do golpe que se chama pedaladas fiscais. Eu penso que isso é uma coisa escabrosa, porque eu penso que esse termo contábil chulo foi criado, inclusive, para subverter ou escrachar a presidente Dilma, que naquele momento pedalava com bicicleta. E a gente deixou com que o judiciário desse país chancelasse isso, certo? E eu penso que o parecer do TCU, que criou esse termo chulo, pedaladas fiscais, é um parecer criminoso, porque esse parecer diz que o Banco do Brasil, que é um banco público, cujos 51% dos ativos, se não me engano, pertencem ao povo brasileiro, portanto, pertencem ao Tesouro Nacional. Esse parecer desautoriza o Banco do Brasil a investir no desenvolvimento do país, a investir na produção da sociedade brasileira, a investir na educação, na saúde, para que a gente possa falar. Então, assim, nós estamos aceitando que o STF do nosso país lave as mãos, fuja do debate, sirva todas as bandejas para que um bando de criminosos ocupe o poder, derrube uma presidente que já foi torturada na ditadura, e essa própria presidente, os seus companheiros e todos aqueles que estão no campo que se chama esquerda, não têm a competência nem de questionar esse parecer e dizer: o Banco do Brasil é um banco público e o STF não tinha o direito de chancelar esse absurdo e esse momento que a gente está vivendo. Eu penso isso, gostaria que você comentasse. Tem uma última questão e é rapidinho, colegas. Ciro, a gente já se encontrou em 1998, na ocasião da campanha do Marconi, quando eu criei o case da pandemia, e a gente conversou há algum tempo. Você me falou do case do Tom Cavalcante. Eu quero deixar com você o meu portfólio no final dessa campanha. Tá. Paulo, cidadão brasileiro. Vou ser rápido aqui. Vou falar de sociedade. Sociedade brasileira, quando vai para a rua, sempre perde direção. Quando foi pós-abertura, direta já, passou-se a emenda da Ante Oliveira, todo mundo na rua, e aí, indireta, e voltou todo mundo para casa. A sociedade foi para a rua para pedir impeachment do Collor. O Collor pediu renúncia, não houve impeachment, não houve instituição do governo, todo mundo volta para casa. As marchas de 2013, a sociedade toda vai para a rua pedindo qualquer coisa. E todo mundo volta para casa. O único viés que a sociedade foi para a rua pedindo alguma coisa foi para uma direção equivocada, bancada pela oligarquia, que foi agora no golpe da retirada da Dilma.
dela ir para a rua é essa vertente meio torcedor do Vila Nova, que não chega, que sabe que não vai levar o campeonato, é isso? Boa noite, eu sou estudante de Ciências Sociais e militante da Juventude Socialista do PDT aqui em Goiás. Ciro, eu queria fazer uma pergunta no campo social. Como seria possível unir o campo progressista, não através do nome popular, do nome populista, e sim através do plano do país, do projeto Nação para o País, e como também desconstruir esse fanatismo que, atrelado com provocações do MBL, leva a figura do senhor como coronel também? Essa é a minha pergunta. Boa noite, senhor presidente. Meu nome é Marcelo Borges, eu sou professor de História, sou historiador e passei 12 anos me abstendo sem votar e junto desse grupo que elegeria um presidente de primeiro turno, de abstenções, voto nulo, branco e o voto útil também, voto válido. E como professor eu sempre tenho apresentado desde 2015, que o senhor se filiou ao PDT, eu tenho apresentado seu nome como presidente. E muitos dos meus colegas, já desiludidos com o próprio histórico que o PT trouxe ao Brasil, ao Lula, consideram que foi um movimento de traição às lutas populares. E essas pessoas, nós, não só daqui de Goiânia, mas nas redes, estamos constituindo de alguma forma um movimento de oposição ao Ciro Gomes, que é a ideia de que, se a pessoa não acredita mais no sistema político, escolha então ser oposição a quem é honesto, nos seus quase 40 anos de vida pública, e transformou a educação do Ceará no que ela é hoje, em patamar de potências mundiais. Então eu tenho algumas breves perguntas desse movimento, que é o seguinte: como reformar o sistema político, sendo que o Estado brasileiro, ao que parece, está fatiado em organizações criminosas? Haja vista, inclusive, a repartição da propina da Lava Jato, da Petrobras, em que PT e PSDB compartilhavam junto da mesma verba. Então, como reformar esse sistema político? É possível sem uma Assembleia Constituinte? Qual é a sua posição sobre isso? Uma última questão. A respeito do seu posicionamento político, da sua história. Em 1989, o senhor apoiou Mário Covas, e a pergunta é: por que não o Brizola no primeiro turno, e sim o Mário Covas? E se é possível, hoje, nesse cenário, a gente pensar em eleição? O que o senhor realmente, Ciro Gomes, autêntico como diz sobre isso? O senhor pensa que o ano que vem haverá eleição? Existe essa possibilidade? Muito obrigado e boa vitória. Boa noite, Ciro Gomes. Me chamo André Luiz, estudante de Relações Internacionais aqui da UFG. Sou militante ativo do senhor e pretendo também ser futuramente do PDT. Acredito muito no senhor, muito mesmo, na sua capacidade de mudança, mas o seu discurso me chama a atenção duas questões. Aliás, me chama a atenção uma questão e a outra é uma dúvida que eu tenho em particular. A primeira questão: seu plano de desenvolvimento nacional, que você menciona, principalmente das indústrias de base brasileira. Gostaria de saber como, se o senhor, numa eventual candidatura em 2018, passar de 4 longos anos aí que o senhor vai pegar esse país com essas atuais reformas e projetos de emenda constitucional, como que o senhor pretende pegar esse país desestruturado e fragmentado nas suas questões mais burocráticas, nos trâmites legais, dos dizeres da Constituição, da fragmentação da Constituição? Como que o senhor pretende pegar esse país desse modo e aplicar o seu, na minha opinião, brilhante plano de desenvolvimento nacional das indústrias de base nesse aspecto jurídico fragilizado do Brasil? Haja vista que isso permite uma grande influência dos fatores internacionais, como você mesmo menciona já nas suas falas, na execução desses longos 4 anos, e se Deus quiser ele há de querer ir por 8 anos. E minha outra dúvida é também sobre como nós jovens, principalmente aqui do estado de Goiás, podemos contribuir, se o senhor pode mencionar aqui hoje, desculpa se eu estou sendo invasivo, mas como nós jovens podemos contribuir no eventual candidatura do senhor em 2018, para que esse sonho, que particularmente é meu, e eu quero muito que o senhor acredite nisso, é um sonho meu, como que nós podemos contribuir do senhor aí em 2018? Boa noite. Danilo, do curso de Ecologia e Evolução da UNAM. Eu queria saber qual é a sua postura em relação
relação à guerra às drogas, se a gente vai continuar renunciando, né, à arrecadação, em vez de legalizar as drogas, e continuar gastando com a guerra e gastando com o presídio. E qual que é a sua posição sobre sua posição pessoal, né, não de projeto, não, mas em relação a cannabis, qual seria o caminho para o Brasil avançar nisso? Se é primeiro a gente começar a indústria de cânhamo, ou cannabis medicinal, rica em CDB, ou cannabis recreativa, e quando que a gente deixa de ganhar em protagonismo político para o futuro com a indústria da cannabis podendo ser uma indústria futura muito grande, e inclusive o Nordeste sendo uma área com um clima muito propício para isso. Boa noite. Bom, meu companheiro, meu conterrâneo Charles está com uma indignação dupla aqui, uma muito prática e mineral e a outra espiritual. Eu partilho das duas. O Brasil tem na mineração uma atividade econômica muito importante, mas a pretexto da satanização pelo mal feito no passado, tipo Serra Pelada, ou agora mais recentemente nos cinta-largas que contrabandeiam diamante lá em Rondônia. Então você tem uma memória muito ruim nisso. E há uma desconfiança em muitos setores brasileiros, que está sendo explorado por uma direita ultra xenófoba e pouco estudada, de que haveria aí uma riqueza, né, extraordinária que está sendo dilapidada, malversada ou informal na coisa. Parte disso é verdade, parte é mito. Como é que nós vamos resolver esse problema? Nós precisamos fazer uma consolidação de todo o acervo mineral brasileiro, porque só vamos responder essa questão de reserva indígena versus ocorrência mineral sensível, unidade de conservação versus ocorrência mineral sensível, blocos de petróleo em unidades sensíveis, vamos dizer, do litoral brasileiro. Então isso tudo tem que passar por um grande debate, que é a ideia de você praticamente consolidar tudo. Eu pretendo fazer uma coisa meio parecida com o Rubão Batista. E tem uma lenda no Ceará que consta que quando ele assumiu lá a paróquia de Juazeiro, ele disse, ó, quem matou não mate mais, quem roubou não roube mais. Então é uma ideia de dar uma zerada, mas aqui é coisa concreta. Você tem que colocar em perspectiva todos os decretos de lavra, todas as questões, e talvez seja o caso, eu estou cada dia que passa mais convencido disso, de nós criarmos uma nova mineradora estatal brasileira que seja obrigada a fazer um tipo de mineração especial por conta dessas contradições com unidade de conservação e reservas das populações tradicionais, quilombolas e indígenas mais enfaticamente. E aí criar uma política de royalties, de remuneração para essas populações tradicionais, e ainda que a exploração seja feita em bases, aspas, antieconômicas, no sentido, vamos dizer, tradicional do termo, ou seja, não seguir as práticas do mercado puro e simples, mas evidentemente que só vale a pena explorar se for econômico, no sentido de rentável, de maneira a compensar o que quer dizer uma fórmula de mineração não ofensiva aos substantivos valores que estão envolvidos aí. Na questão da música, nós brasileiros temos um certo legado português, de que alguma engenhoca legal ou institucional vai resolver a nossa contradição enquanto sociedade. Não existe essa engenhoca. O que nós precisamos fazer é oferecer ao povo uma estética alternativa a essa estética comercial. Como a estética alternativa está mais ou menos amadurecida, a alternativa no caso é a estética clássica, a estética erudita, está mais ou menos seguro de que ela ganha parada contra um forró corrompido, uma dupla sertaneja menos raiz e tal, que, enfim, e deixar o povo optar, escolher. Não tem como a gente fazer uma coisa indutora. E aí a grande questão é a ferramenta de financiamento que o Estado deve fazer. De novo, o neoliberalismo é um negócio que vai entrando, né? Ele vai entrando e tal, e ele acaba mexendo com coisas. Nós tivemos 13 anos de governos progressistas e não mexemos na ideia básica de que o financiamento da cultura no Brasil hoje foi privatizado. Quem elege as expressões estéticas, artísticas, culturais que vão ser financiadas com dinheiro público hoje são as empresas privadas, que por regra estão criando fundações delas próprias,
ou ir apostando em estéticas comercialmente rentáveis. Então é preciso mexer nisso. E aí você tem que criar um Fundo Nacional de Cultura, arrecadar o dinheiro e criar coletivos com percentuais de experimentalismo estético, institucional, e fazer com que haja uma disputa, né, pela qualidade da estética, né, com relação a essas expressões comerciais. Eu fui prefeito de Fortaleza, eu acredito no que eu estou dizendo porque eu sou um cara que dou valor a essas coisas e acho que o Ceará é um estado de teimosia. Então, se você botar no Ceará sem identidade cultural, nossa saída é migrar, porque nós temos uma geografia extremamente hostil, um clima extremamente hostil, e se você friamente botar esses dados no computador, o computador vai dizer, vão embora daí, que aí não vai dar. E nós somos um estado que tem conseguido resolver paradas importantes, não é? E porque temos coesão política. E basicamente isso se deve a uma identidade cultural que nós cevamos muito, ou no humor, ou no cinema, ou na dança. Nós temos, enfim, mas a identidade cultural do Ceará, a gente gosta de ser cearense, a gente brinca com a condição de pobreza do Ceará, mas a gente é o melhor do mundo, é o terceiro melhor do mundo, é o segundo melhor do mundo, está ficando desse jeito, né? Lá porque tem uma autoestima forte. Agora, por exemplo, eu criei uma orquestra sinfônica na prefeitura de Fortaleza. E não faltou quem me esculhambasse e tal, país pobre, estado pobre, não sei o que e tal, porque é isso, deixa o povo comer forró, fuleiragem e tal, e isso destrói neurônio. E aí eu fazia o quê? A orquestra ia tocar sexta, sábado e domingo nos bairros pobres. Pensa numa coisa emocionante. Multidões, em pio. Depois me ensinaram que existe um negócio de formação de plateia. Aí nós começamos a fazer formação de plateia. A minha cidade, Sobral, tem mais público de teatro do que Fortaleza. É uma cidade de 200 mil habitantes. Porque a gente entrou nessa de formação de plateia, deve ter uns 20 grupos teatrais. Tem a orquestra sinfônica, tem... E o povo adora. E não precisa colidir, tem a hora de você dançar forró, hora de tomar um cachaça, tá tudo bem. Eu mesmo fui outro dia no... Meu nome? Meu nome, rapaz? Na frente do Mix ali, o... Como é o nome? Savana, não é? Bom, cadê? Hein? Vila Mix. A Vila Mix é na frente. Do outro lado, na esquina. Cadê o meu vereador, Paulinho? Alabama, fomos no Alabama outro dia. Gostei, achei ruim não. Ouvi uma sofrênciazinha ali, umas três sofrências e foi acabar de morrer em casa. A unidade do setor progressista, especialmente diante do que está acontecendo com o PT e as ameaças que pesam sobre o Lula. Eu acho que esse tempo agora não é de oportunismos eleitorais. Eu disse a vocês aqui no começo, por favor, não me ouçam como um possível candidato a presidente, haverá o dia que eu volto para buscar simpatias, porque a gente precisa conversar determinadas coisas que são politicamente arestosas, complicadas, e isso o candidato não faz. Eu sou um velho ganhador de eleição, cultivo a franqueza, mas também não sou suicida. Então agora nós temos um tempo que é um ano inteirinho, nós temos um ano todinho para discutir uma alternativa para o Brasil. Por quê? Eu, Ciro Gomes, estou na luta pela unidade das forças progressistas desde que entrei na política. Então, por que não o Brizola? O Brizola, na data, em 89, foi candidato a presidente, eu era fundador do PSDB. Então é só por isso. Sempre fui amigo do Brizola, sempre gostei muito dele. O último voto do Brizola, antes de morrer para presidente, foi dado para mim. É uma honra que eu vou carregar para o resto da vida. Mas naquela data a gente tinha fundado o PSDB, que era uma ideia maravilhosa, né, de uma coisa nova, sem compromisso com o ranço de 64, não sei o que e tal, e o Mário Covas era uma espécie de Brizola, né, no campo dos valores aí da coisa, também foi caçado, também sofreu perseguição, era decente, patriota, nacionalista, uma série de coisas. O problema é que o Fernando Henrique fraudou tudo e eu rompi e fui embora para os Estados Unidos, no auge da minha idade, governador, 36 anos de idade, ministro da Fazenda, entrava nos restaurantes do Rio de Janeiro de bar de palma, resolvi me afastar, porque tudo que a gente propôs virou merda na expressão do poder do Fernando Henrique pelo poder. Fui embora para os Estados Unidos, passei quase 2 anos morando fora, desconhecido, fui recebido aqui, vim como consultor das Nações Unidas avaliar um projeto que era a hidrovia Araguaia-Tocantins,
Fui recebido no Itamaraty como estrangeiro, filho da puta. A contraparte nacional senta aqui, a contraparte internacional senta ali. E eu digo, e eu sento aonde? Ali. Aí me botaram... Magode de fellow da puta. Vamos lá. O negócio do Lula é o seguinte, quer dizer, esse processo é muito frágil. Mas politicamente não é possível que o Lula não seja responsabilizado por uma parte importante do nosso povo pela aliança que fez com as pessoas que fez e pela forma com que essa aliança foi costurada. Um dos caras que não aceita mais a gente ir nessa onda sou eu, porque não é hoje. Eu fui ministro do primeiro mandato do Lula. Cansei de avisar publicamente que isso ia dar merda, que não ia dar certo, que dava problema, ia dar problema. Não aceitei mais ser ministro. Não aceitei ser ministro da Dilma, com muita honra fui convidado, ou seja, eu fiquei no assunto. Agora, depois que a gente narra para a nação inteira que nós sofremos um golpe, eu vou já falar aqui, né? Nós sofremos um golpe, esse golpe foi praticado por quem? Os motivos a gente sabe, são clandestinos, mas quem praticou o golpe? Foi o parlamento brasileiro, a maioria da Câmara Federal que processou a denúncia e o Senado Federal que fez a condenação sem nenhum cometimento de crime de responsabilidade. Sabem quem o PT votou para Senado, para presidente do Senado? Agora, em janeiro agora, Neunício Oliveira, que para desgraça ainda é meu conterrâneo. Porra, nós do PDT tínhamos 3 senadores, botamos para fora 2 porque votaram com o impeachment, ficamos com 1 senador e o PT acerta um acordo com o PMDB agora, não é no passado, que já era trágico. Acertaram com o PMDB agora, votaram nessa mesa em troca de um carguinho e de sinecura, provavelmente para roubar. Provavelmente para roubar, porque não é possível uma contradição desse tamanho que seja só por vaidade. Se acostumaram, o cachimbo tortou a boca. E aí o que eu tenho com isso, cara? Ficar sustentando isso, o que eu tenho com isso? A unidade da esquerda, a unidade do setor progressista, eu estou dentro. Mas em nome de quê? Do São Lula? Que brincando de Deus, quem botou Michel Temer na vice? Quem impôs a Dilma Rousseff? Experiência anterior, 0. Nenhum petista teve direito de ser cogitado. Nenhum petista teve direito de ser cogitado, porque ele queria impor alguém dele pessoalmente, para ficar mandando. Aí bota uma pessoa inexperiente e nomeia para vice o Michel Temer, que ele, Lula e eu conhecemos há mais de 20 anos. Se o povão não sabia, nós 2 sabíamos. E eu tenho entrevista, tenho escrito, tenho artigo, denunciando. Depois eu fui lá pessoalmente pedir uma audiência. Lula, pelo amor de Deus, o Eduardo Cunha está dizendo que você vai entregar Furnas para ele. Furnas é uma das maiores centrais de companhia elétrica do Brasil. E o Eduardo Cunha exigiu Furnas. Aí o Lula, não, pode ficar tranquilo, esse filho da puta está pensando, está aqui com a faca no pescoço, não vou dar não. No dia seguinte eu tomo notícia pelo jornal que o Lula entregou Furnas para Eduardo Cunha. Aí o Eduardo Cunha pega Furnas como pretendia, rouba 200 milhões de reais, bota 20 para a Zoiuda gastar nas boutiques de Paris e distribui 180. Distribui 180 milhões e se elege presidente da Câmara. E o que é que eu tenho com isso, cara? O que é que eu tenho com isso? Eu vou ter que aguentar essas merdas, explicar essas merdas, correr atrás dessas merdas a vida inteira, porque repare bem, só para não ter clareza, em 89 eu votei no Covas no primeiro turno, no Lula no segundo turno. Em 94, o ministro da Fazenda, liguei para ele, me licenciei do PSDB, disse para ele, isso aqui não é um truque, isso é um plano para ver para ficar, é criação do real. Ficou contra, como já tinha ficado contra a Constituinte, como já tinha ficado, no dia que nós derrubamos o Collor, o impeachment do Collor, eu era governador. Aí eu estou sentado no... Não, era prefeito... Era 89, não. 90, Paulo caiu em 90. 91. Eu era governador do Ceará. Aí eu estou sentado no Piantela, quando acaba a sessão, o mestre chega e chama o Fernando Henrique, que estava na mesa comigo, e o Tasso Gereissati. O presidente Itamar está chamando no telefone. Eu vou contar essas histórias todas. Aí chega no telefone e o Fernando Henrique volta pálido, que é meio frouxo, né? Volta completamente lívido. Sabe, alguma coisa muito grave está acontecendo. Isso era 1h da manhã. O Itamar está nos chamando na casa dele. Aí lá fomos eu, Fernando Henrique e Tasso Gereissati, presidente do PSDB, Fernando Henrique, amigo do Itamar, e eu, o único governador do PSDB. Aí chega lá na casa do Itamar, o Itamar chama a gente no quarto e diz, eu não vou assumir o governo. Eu já vivi muita coisa. Não vou assumir o governo. Por que eu não vou assumir o governo? Não, porque o PMDB de São Paulo, o Quércio e o Fleury
estão com a faca no meu pescoço exigindo nomear o ministro da Fazenda e eu não aceito. E o Lula me ligou dizendo que o PT vai para a oposição. Nós fizemos impeachment juntos. A consequência óbvia do impeachment é a posse do vice. E o PT, na boa, achando que não ia acontecer nada, que ia ser impopular, resolve ir para a oposição. Aí passo eu, Fernando Henrique e o Tasso, 4 horas da manhã, até 4 horas da manhã, desarmando essa bomba. Então, para mim, para alguém é mito, para mim não é. Para mim não é um puta de um cara, meu amigo, não sei o que e tal, mas não dá mais. Aí, chega em 2002, eu fui candidato, não, 98, ele foi candidato, eu fui também, certíssimo de apoiá-lo no segundo turno, que não aconteceu. Em 2002, eu sou candidato, ele também, eu apoiei ele no segundo turno, não tinha nada que ser ministro, ele insistiu. 2 fui cobrado aqui na imprensa. Como é que você se explica que você foi candidato contra o Lula e foi ministro dele? Foi porque ele fez um apelo pelo Brasil, não sei o que e tal, e eu, humildemente, eu achei que era minha obrigação. Depois chega 2006, eu abro mão de ser candidato, apoio o Lula. Depois chega 2010, eu passei 4 anos, o Lula dizendo que eu era o candidato, o Eduardo Campos dizendo que eu era o candidato, rodando o Brasil todo. Chega na véspera, o Eduardo se acerta e me dá uma rasteira. Tudo certo, não vou queixar de nada. Com quem que eu votei? Votei do outro lado? Virei? Não, votei na Dilma. Com o nariz, dedo no nariz por causa de Michel Temer, que não sei o que e tal. Chega em 2014, votei de novo na Dilma. Chega no impeachment, o Ceará deu 2/3 dos votos contra o impeachment. Só o Ceará fez isso. Porra, a gente só serve para isso? Isso o petismo vai ter que entender. Então, qual é o projeto? Fazer o Romero Jucá ser líder do governo? Nomear o Meirelles ministro da Fazenda? Não conte comigo. Hein? Não, eu sou candidato a presidente da República se o meu partido quiser, não tem conversa. Charles, maravilhosa a sua intervenção, ela tão brilhante que nem precisa comentar, não sei, só repetir. Aqui no Brasil, a roubalheira toma nomes, quando a roubalheira é de verdade, ela toma nomes pomposos que é para o povão não entender. Então esse negócio de swap cambial acabou, era tão escandaloso que acabou. O Ilan Goldfin, Jair, o presidente do Banco Central do golpista, acabou a exclamação do swap cambial. Porque era assim, basicamente, a taxa de câmbio vai subir, aí o Banco Central dizia, não vai. Aí o mercado dizia, vai, o Banco Central dizia, não vai. Aí o mercado dizia, vai. Aí o governo dizia assim, então tá, compra o dólar no valor que eu estou te dando, que se ele subir eu te pago a diferença com dinheiro público. No último ano da Dilma, ela passou para essa banqueirada 111 bilhões de reais. Sabe o dinheiro que não tem para a universidade? 111 bilhões de reais. Eu esgoelando, esculhambando. Essa esculhambação acabou. A esculhambação nova é um negócio que chama operação compromissada. Pela lei de responsabilidade fiscal, a expansão do endividamento do Tesouro Nacional tem que mandar relatórios para o Senado. Então todo mundo fica sabendo o que está acontecendo, inclusive a qualidade, juros e pré e pós-fixada, que é uma mata, é só sangria, só assalto. Aí o que eles fizeram? Inventaram agora a operação compromissada, que é o Banco Central emite títulos que não precisam prestar contas para o Senado, e aí sai do juro da Selic para juros de mercado. Então a Selic está em 10,25, o Banco Central, a última operação que eu soube, está pagando 24% na operação. E no fim, como o Banco Central não tem caixa, ele vai ser tudo pago pelo velho tesouro, pela velha viúva, pelo contribuinte brasileiro. É só desse jeito o tempo inteiro. Isto aqui, você acaba no estalo de dedo. Eu não quero simplificar o que não é fácil, mas essas coisas aqui, por isso que eu tenho coragem ainda de me propor a arriscar ganhar uma eleição no Brasil. Porque a roubalheira e o desvio é tão violento que, acabando algumas coisas, o dinheiro vai começar a aparecer, né? E aí isso nos traz para uma pergunta que é, como resolver essa equação? A equação da dívida, ela tem 2 problemas, um alimentando o outro. Um problema é o estoque, que é o que a gente fala, a dívida é X% do PIB, está subindo de 70% do PIB. E o outro problema é o fluxo. Eu disse para vocês, vai ser 482 de vencimento esse ano, mais 150 de dívida nova, porque vai ter um déficit primário de 150 bilhões de reais, que era um dos pretextos para tirar a Dilma e tal. Então vai dar isso tudo aí, isso tudo vai rolando, né? E vai entrando e vai inflando o perfil do estoque. Primeira grande providência de quem tem um problema dessa magnitude é encontrar uma equação por fluxo. E eu já disse a vocês e vou repetir, é uma oportunidade de ouro que eu não sei se o próximo presidente vai ter, mas a Dilma teve, não fez. Pelo contrário, ao nomear o Levi, a Dilma botou a taxa de juros em 14,25% ao ano.
Isso não se explica. O que é que eu tenho a ver com isso? O que é que eu tenho a ver com isso? O Levi, ministro da Fazenda, e esse cara vai dizer que são progressistas e eu que não sou? Eles são de esquerda e eu que não sou? Não vem mais. Não dá para mim mais não. Então, bota em 14,25. Hoje, a taxa de juros no mundo está negativa. Ou seja, uma oportunidade de ouro em que a arbitragem internacional, que é sempre um risco, se daqui a pouco os americanos esquentarem a economia, eles vão sair dessa taxa de juros negativa, imediatamente a arbitragem com o juro brasileiro vai piorar e tem uma fuga de capital. E aqui dentro é tão drástico o conjunto amargo de providências estúpidas que essa gente tomou, que nós estamos com deflação, ou seja, nós temos margem para derrubar a taxa de juros para nada mais do que 4,5%, 5%, acreditem no que eu estou dizendo. Porque a inflação projetada para os próximos 12 meses está tendente a cair de 3%. Se você mete 2% de juro real, você é o maior juro do mundo, o maior juro real do mundo. E nós estamos com 10,25%. E aí o problema é que a rentabilidade média dos negócios é abaixo disso. Então não tem como. E isso é um brutal mecanismo de transferência de renda de quem produz e trabalha, tendo o Estado como intermediário para 10 mil famílias abastadas do país. Não, o neoliberalismo é uma miragem, não existe. A ideia do Hayek funcionaria se o mundo não tivesse fronteira. Então vamos lá, se o mundo não tivesse fronteira, as lições básicas de economia é que os fatores de produção são o capital, a matéria-prima e a mão de obra. Ok, então levantam-se as fronteiras, haveria uma livre circulação de pessoas, mas a tendência óbvia não é que o dinamismo dos centros se espraiasse para a periferia. A consequência óbvia, por isso que a xenofobia está se agravando, por isso que o Trump se elege nos Estados Unidos, é que a periferia destrua o centro dinâmico. Portanto, a restrição à mão de obra já estabelece uma atipia. Então não tem nada de liberal, né, se você controla o fluxo migratório, para começar. Depois eu já falei das condições competitivas, e já vale para certas vanguardas dentro dos territórios. Os americanos não estão usufruindo da sofisticação tecnológica que suas vanguardas têm. O americano médio não está usufruindo isso. O europeu, o alemão médio não está usufruindo dessa vanguarda. São verdadeiros enclaves que se resolvem entre si mesmos, têm rentabilidades e produtividades absolutamente extraordinárias, mas que se resolvem ali por dentro mesmo, não se espalham, não se democratizam, para usar uma palavra mais palatável. E se você tem que no mundo as condições de empreender são tão distantes em matéria tecnológica, em matéria de escala e em matéria de financiamento, como eu chamei a atenção de vocês três aqui, desses três fatores. Mas vamos lá, cunha fiscal. A cunha fiscal alemã é muito alta. E aí como é que eles compensam a cunha fiscal e não perdem a competitividade? Com a produtividade mais alta do mundo. Produtividade é uma questão que tem 1000 variáveis, uma delas é a capacitação do capital humano. É o conserto dos processos, é a modernidade dos processos. Nós estamos tudo anacrônico. Ou seja, na prática, se vocês permitir que o consumidor descuidado, e isso não vai mais acontecer na humanidade. O novo consumidor do futuro não é o consumidor atual, que está financiando a morte do planeta, porque é insustentável esse padrão. Basicamente, esse modelo de consumismo felicitante tem como simbólico o acesso a um carro individual que consome combustível fóssil. E nos Estados Unidos já são 2 veículos dessa natureza para cada 3 habitantes. Se a China replicar, como está tentando, esse modelo, acabou o planeta. Então o novo consumidor do futuro, ele não vai fazer só uma pergunta, que é o que nós estamos induzidos a fazer, que é quanto custa. O consumidor novo está na pré-escola hoje, ele vai fazer 3 perguntas. Isso vai revolucionar as relações de consumo e de produção, portanto. Primeiro, quanto custa sempre será uma variável relevante, dada a exiguidade da renda. Mas haverá uma segunda pergunta que vai começando a predispor esse novo consumidor a comprar mais caro, que é: a quem aproveita economicamente o meu ato de consumo? Então você já tem, por exemplo, na França, no Japão, são países mais pioneiros, você já tem muita gente comprando mais caro pela mera informação de que aquilo é produzido por um comunitário, uma pessoa que vive ali perto de você e tal. E terceiro, se esse meu ato de consumo é fraterno, é amistoso com a natureza, na origem e no rejeito. E aí, por exemplo, o Brasil, nos seus modos tradicionais de produção, vai ter que se revolucionar, porque do jeito que nós estamos, a gente fica fora desse debate. Que mais? Vamos lá.
A margem de lucro das empresas no Brasil vinha sendo acima da média. Hoje não é mais, por regra, especialmente na pequena empresa e na média onde a concorrência é aberta. Ainda é dramaticamente acima da média nos setores que ainda estão fortemente oligopolizados. Por exemplo, a indústria farmacêutica é verdade, mas a indústria automobilística é outra. Então você tem que a margem de lucro no automóvel no Brasil, eles reclamam que o preço do carro é muito caro por conta da carga tributária, que também é muito cara porque você tem ganho de escala. Se você tem poucos consumidores com acesso ao carro, o governo se financia porque o Exército, a Marinha Aeronáutica é para todo mundo, as estradas são para todo mundo em tese, né? Então você se financia com perda de ganho de escala. Então o tributo é alto mesmo, mas a margem de lucro da indústria automobilística no Brasil é a maior do planeta. Disparada a maior do planeta. Isso aqui só tem uma solução, ela não é regulatória e pode ser. Você tem um órgão chamado CADE, que é o órgão encarregado de vigiar a concorrência, a competição, e ele pode desfazer oligopólios, mas aqui nesse setor é preciso agravar a concorrência, só agravando a concorrência. De preferência, fazendo isso via nacional, mas em alguns setores, quando for necessário, é preciso reforçar a importação, em setores onde nós não vamos ter capacidade, pelo menos no curto prazo, de resolver o problema. Onde é que eu estou? Golpe sim, evidentemente. Agora falo como professor de Direito Constitucional. No presidencialismo, você só tem uma fórmula de interromper o mandato de presidente da República. Somente uma. É o impeachment, o impedimento, pelo cometimento doloso de crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade não é uma expressão que se possa usar ao bel prazer. É uma expressão, é um brocardo jurídico, pedra-chave do Estado de Direito Democrático, que se expressa em latim, nullum crimen, nulla pena sine lege, quer dizer, não existe crime se não há lei anterior que o defina. Portanto, crime de responsabilidade tem lei anterior que o define. E o crime de responsabilidade ele tem dois elementos, o elemento fático e o elemento subjetivo, ou seja, a culpa, no sentido lato, e o dolo no sentido de ser um objetivo lucidamente perseguido. Então, repare bem. Matéria de fato, eu venho no meu carro na velocidade normal, que a rua permite, e estou com todos os equipamentos em ordem, estou ligado, estou na velocidade própria, e vou ultrapassando um ônibus e um cidadão atravessa na frente do ônibus e eu mato, eu atropelo. O fato aqui é típico de homicídio, mas me falta o elemento subjetivo. Eu não tinha a menor intenção, não corri o risco, não assumi a possibilidade de fazer isso, foi absolutamente causado por outro. Portanto, mesmo o fato acontecendo, se não houver dolo ou culpa no sentido estrito, o crime não aconteceu. No caso da Dilma é ridículo. A acusação que prosperou, e alguém que criticou o STF aqui está coberto de razão, foi de pedalada fiscal. Pedalada fiscal é uma irregularidade contábil não tipificável como crime, muito menos tipificável como crime de responsabilidade. Só para vocês terem ideia, o que define crime de responsabilidade é o presidente servir a uma potência estrangeira, é o presidente impedir o funcionamento dos outros poderes com violência física, etc, etc. A Dilma foi acusada de ter pago ao Banco do Brasil 128 bilhões de reais depois de o Banco do Brasil ter feito o crédito rural. Ora, isto não é crime e evidentemente não passa na cabeça de ninguém que a presidência da República vá fazer juízo pessoal, portanto lúcido e doloso, de decreto de suplementação de verba. Que o decreto chega lá o seguinte, decreto número tal, abre ao orçamento crédito suplementar no valor de 50 bilhões e 427 milhões 327 mil e 32 centavos para fazer frente ao seguinte, por cancelamento, a rubrica XPTO, WJK, secretário, WC, cobrinha, tio, J, não sei o quê. Ninguém entende disso a não ser a Secretaria de Orçamento e Finanças do Planejamento, o Ministério da Fazenda e a Casa Civil. A presidente não é obrigada funcionalmente a dominar isso, já vem chancelado e ela assina o decreto, porque é da atribuição dela. Nos Estados Unidos, por exemplo, o presidente jamais assina esse decreto. Então não houve crime no Brasil, houve um golpe de Estado que foi praticado pelo parlamento brasileiro, como também aconteceu em Honduras, como aconteceu no Paraguai, que é como os golpistas estão fazendo agora. A Primavera Árabe fez vários desse tipo de golpe, que não precisa mais ter uma sargentada difícil de ser defendida. Onde é mais? Golpe sim. Existe. O que é que está acontecendo com o povo brasileiro? Eu também estou perplexo.
mas eu sou obrigado a, como eu estou direto, sintonizado, conversando com as pessoas, o que está acontecendo com o povo brasileiro é mais ou menos a brincadeira do Vila Nova aqui, que eu acho injusto em matéria do Vila Nova. Mas o povo brasileiro está achando é que não adianta mais lutar, porque referências graves dele, nesse sentido, da questão do discurso, não é assim. São referências pessoais de uma região do mundo muito sensível ao caudilismo, ao personalismo, né? Caudilismo e tal. Então, o que acontece? O Brasil se dividiu entre lulismo e o Aécio. Aí, de repente, o Lula está condenado e as pessoas estão em dúvida, será que isso é um golpe mesmo? O fanático do Lula acha que é um golpe. O inimigo do Lula acha que foi pouco. E há um mundão de brasileiros aí querendo saber que merda é essa. O cara tomou uma pena de 9 anos de cadeia e não é nada, como ele está dizendo, é só uma perseguição. Então está ali. E o outro lado, o Aécio. O cara votou no Aécio contra o Lula, contra não sei o quê, contra a Dilma e deu no que deu. Então o que é que o cara faz? Opa, vou ficar quieto em casa porque desse mato aí não sai cachorro. É o que está acontecendo com o nosso povo. É uma certa ronda de descrença, uma certa ronda de certa depressão, medo do futuro, e são coisas muito constrangedoras que estão acontecendo no país. Parte importante disto é porque nós, ditos de esquerda, adoramos uma cooptação. Então o que aconteceu? Os sindicatos foram cooptados. Então falam mais para defender nossas merdas do que para defender a causa dos trabalhadores. Os estudantes foram cooptados, falam mais para defender nossas merdas e contradições do que expressar as angústias dos estudantes com relação ao futuro. Os movimentos ditos sociais, todos estão carimbados do nosso lado. E aí, resultado, esses movimentos ficaram conosco e perderam o veio de transmissão para baixo, para a sociedade. Então é um momento gravíssimo em que boa parte disso, a responsabilidade é nossa. A nossa falta de respeito, de apostar na consciência popular, de politizar a consciência dos problemas, de botar o povo na jogada, e a história do deixa que eu chuto. Vocês vão ver como é a campanha do Lula. A campanha do Lula é assim, vocês sabem que eu já fiz, manda para lá que tudo vai melhorar de novo. Aí eu estou aqui esgoelando que o preço das commodities caiu, que o ciclo de consumo insustentável, que o Brasil não sei o que e tal. Isso vai ficar zoada, barulho, é o chato. E nesse sentido o meu discurso é esse, desagradável, eu estou atrás de formar uma corrente de opinião, para impor um método ao debate, porque aí se o método for imposto, o que acontece nos Estados Unidos, você tem um método, aí os democratas propõem com aquele método como resolver o problema, os republicanos propõem com aquele método, aqui a gente está desparafusado, não temos acordo em relação ao problema, ficamos numa superficialidade de falar educação, saúde, segurança, o que está aí não faz, bota lá que eu vou e faço. E dá nisso, na descrença geral das pessoas, que é uma coisa grave. Daniel, muito obrigado pela sua palestra, foi muito interessante. E eu também participo de algumas perplexidades em relação a isso, e o Brasil está num retrocesso grave. Mas essa questão, né, das instituições brasileiras, especialmente do judiciário, é talvez a mais grave questão, porque não há democracia sem a regulação e o respeito às regras. E nós não temos mais respeito. Como? O que você quer dizer? Não, é um horror. Não, estou recorrendo. Paulo, companheiro do PDT. Consegue ler isso aqui, não? Não, também não, é letra horrível a minha. Como reformar o sistema político? Primeiro, não alimentando ilusões. No Brasil, a elite, no melhor sentido do termo, alimenta uma ilusão de que existe na literatura, existe na ciência política, existe no precedente internacional, uma engenhoca que, virando lei, resolva a contradição de nós termos uma democracia de baixo exercício cidadão. Lamento informar, esta engenhoca não existe, nem na literatura e nem na legislação comparada. Não existe essa engenhoca. Qual é o problema brasileiro? É que nós não temos uma tradição democrática, nossa tradição é autoritária. O Brasil é um país violento e autoritário, isso é a nossa realidade. Vocês jovens viveram o mais longo período de democracia da história brasileira, 27 anos, que é a redemocratização e a queda da Dilma. Isso foi o mais longo período de democracia eleitoral. Entendemos nós que democracia é uma outra coisa, não é só direito de votar, se reunir sem apanhar e organizar um sindicato, etc. Né? Mas, sob o ponto de vista mesmo protocolar, esse foi o mais longo período de democracia do Brasil, 27 aninhos. Né?
Então agora, o que nós vamos fazer? Na minha preocupação, como todo mundo quer, eu também quero uma reforma política. Mas nós precisamos ter duas inteligências. Uma, para não nos alimentarmos de rancores maiores do que o que nós temos razão para ter, é que uma institucionalidade em vigor gera a representação que temos. E essa representação que temos deve ter o monopólio do desenho institucional. Então, a pergunta simples para a nossa inteligência: em nome de que uma representação vai mudar o molde institucional que lhe deu vida e origem? Então, não tem essa saída, a não ser que um presidente da República, já pactuado na Constituição do seu mandato, propunha nos 6 primeiros meses a reforma que ele pactuou para entrar em vigor daqui 4 eleições no futuro. Cansei de propor isso ao Fernando Henrique e ao Lula, porque é assim que se faz pensando no país. Se você não tem um projetinho minúsculo de poder, se o Fernando Henrique tivesse feito, estava em vigor. Se o Lula tivesse feito, estava em vigor. Por quê? Porque você jamais vai sair desse curto-circuito. A institucionalidade elege uma representação e agora você vai pressionar essa representação para mudar a institucionalidade que lhe deu origem. Nem aqui nem na Suécia, porque o primeiro instinto de todos nós e dos políticos aguçados é a sobrevivência. Segundo, o que é essa reforma política que nós estamos querendo? Qual é o objetivo dela? A minha ideia são 2 coisinhas relativamente simples e são as mais graves e dramáticas. A primeira é a relação de dinheiro e política. E não duvidem que isso é um drama da humanidade. Toda a democracia ocidental está sob esse estresse. Agora mesmo nos Estados Unidos, a Suprema Corte recebeu um recurso que era alguém reclamando se era constitucional o não limite legal à presença de dinheiro de uma empresa ou de um empresário, pensando no Trump. E a Suprema Corte, por esmagadora maioria, disse que não pode haver limite, porque a expressão, o dinheiro, o volume de dinheiro que alguém quer botar ali, é uma inerência do direito de expressão, que é cláusula pétrea guardada pela 5ª emenda. Por que isso acontece lá? Pela moral luterana. E essa coisa vai nesse fundão mesmo. Moral luterana diz que o dinheiro é um dom de Deus. Portanto, todo e qualquer monte de dinheiro é porque Deus permitiu que aqueles tivessem monte de dinheiro por mérito, que é a tal teologia da prosperidade, etc, etc. Nós aqui, lusitanos e católicos, por nascença, pensamos o oposto. É que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico ganhar o reino dos céus. Então nós temos de partida uma premissa de que dinheiro e política é uma relação suja. E aí sabe quando é que nós vamos resolver isso? Nunca. Por quê? Porque o poder econômico é um dado irremovível da realidade. E o poder político é um dado irremovível da realidade. A única coisa que a humanidade pode fazer é agravar a luz, os controles sociais, a transparência, de maneira que o eleitor, ao escolher este ou aquele candidato ou partido, escolha com a informação adicional de que tipo de relação ele mantém com qual tipo de setor do poder econômico. Salvo isso, é a clandestinidade, é o caixa 2, é o que nós estamos vendo aí, a brincadeira toda que o país está vivenciando. Constituinte, não existe poder constituinte que possa convocar uma constituinte. Por quê? Porque o poder constituinte originário, ele se dá quando há uma ruptura de regime. Nós forçamos a mão e obtivemos um grande consenso no fim da ditadura e convocamos uma constituinte como se fôssemos um poder revolucionário. E aí fizemos a Constituição, ninguém ia contestar e tal. Hoje, a Constituição tem cláusulas pétreas e ela só pode ser reformada pelo constituinte, pelo poder constituinte derivado, que é o Parlamento. Então, o Parlamento é que tem o monopólio agora de, via emenda à Constituição, reformá-la. Então, ninguém tem a capacidade convocatória de uma Constituinte, nem mesmo o Parlamento. Então, é melhor a gente abrir mão dessa ilusão também, a não ser que a gente faça uma ruptura do regime, o que me atrai muito a ideia. Mas não creio que nós estejamos capazes de fazer. Ah, se fosse. Pois vamos pelo menos quebrar umas coisas aí antes deles votarem essa reforma da Previdência. André, como... Essa questão do Brasil, quer dizer, eu conheço o ceticismo e os riscos e a complexidade do que nós temos que fazer. Mas eu volto a dizer, se você propuser pouca coisa e ajuizar isso nos conceitos fundamentais com o povo antes de constituir seu mandato e aproveitar aqueles 6 meses mágicos do começo e introduzir essas cláusulas de transição que tirem o medo da mudança do status quo,
você maximiza a possibilidade de êxito no entendimento. Se não, já introduz a ideia de que o plebiscito e o referendo serão os formatos de dirimir os conflitos e os impasses entre o Congresso e o presidente da República, sem vulgarização. É uma reforma fiscal, lato sensu, e é uma reforma política. No meu caso, a reforma política vai se preocupar com relação de dinheiro e política e com a introdução do recall, que é outro instrumento de democracia direta, que como o impeachment é para não usar, mas é aquele que você usa para desconstituir um mandato de um político, do executivo ou do legislativo, não porque cometeu irregularidades, mas porque mentiu em relação ao que prometeu. Isso as democracias mais avançadas já estão fazendo. Acho que acabou, né? Acho que sim. Acho que ninguém tem força para tirar essa eleição, não. Muita gente gosta... Não. Diretas agora não, vai ter em 18. Vai ter em 18. O que é que eu acho que vai acontecer? Eu acho que o Temer ultrapassa essa denúncia agora, que é fraquinha, embora os fatos sejam reais, ela foi feita com certa pressa. Mas a nova... E ele está fazendo suborno, a compra, e está gastando uma dinheirama monstro. E agora vem a segunda denúncia, provavelmente influenciada já pela delação premiada do Eduardo Cunha, que sabe tudo, porque roubavam juntos, e eu sei disso, fui processado pelos dois. Enfim, uma foi condenada a 30 mil, outra eu fui absolvido, mas o outro eu ganho também. Né? Vai sair como chefe de quadrilha, como eu chamei. O outro é o Funaro, esse operador do dólar deles e tal. Essas duas delações são absolutamente avassaladoras. O cara tem as contas, diz onde foi, quem recebeu, quanto foi, quem pagou. Inclusive na questão da compra de votos para o impeachment. Já tem um anexo, Eduardo Cunha tem tudo anotado, quem recebeu quanto para votar pelo impeachment da Dilma. O que mais uma vez permitiria o Supremo anular isso daí, hein? Como é? Aí ele cai, acho que ele cai, mas aí nós vamos receber de prêmio dessa queda o filho do César Maia. Tranca os dentes que a coisa vai piorar, não resta a menor dúvida. Faz antes. Não entendi. O que tem o Bolsonaro? O problema do Cristóvão Buarque é uma inveja, é um negócio, rapaz, patológico, porque o cara é uma conversa mole, monstro e tal, e estava no PDT, na hora que o Lupe me chamou para entrar no PDT, ele saiu e foi para o PPS. Só porque eu entrei. Hein? E aí o cara é o seguinte, conversa mole sobre educação, não tem um prêmio, não tem um recorde, não tem uma façanha, nada, só papo furado, aí vota contra os trabalhadores e tal, e agora eu sou o novo Bolsonaro, por qual parte? Vamos lá, por qual parte? Mas ele tem que responder. Qual é a parte? Eu não sabia dessa não. Qual é a parte? Foi segunda-feira no Canto da Vida que ele falou isso. Hein? Dória te chamou de desequilibrado. Ah, sim, pois é. A direita, a plutocracia só vai bater nessa tecla. Não dá para chamar de nada a não ser... Hein? Hã? Ah, foi... Ih, rapaz, eu escapulindo. Vamos lá. Eu sou eventualmente candidato a presidente da República, não é guru de costumes. Né? Entretanto, não me furtarei, como eu não sou candidato, porque o meu partido, minha coligação é que vão definir. Como eu não sou candidato, é só olhar no YouTube, eu tenho opiniões antigas. Eu não consigo visualizar um usuário, de seja qual droga for, como criminoso. Aí uma coisinha que, como presidente da República, eu farei. Como está a pena de todos os usuários que estão. Eu não vejo nenhum problema, embora isso não seja atribuição do presidente da República, eu não vejo nenhum problema, por tudo que eu tenho visto de experiências importantes na Europa, nos Estados Unidos mais recentemente, no Uruguai mais recentemente, de descriminalizar a maconha. Não vejo nenhum problema nisso. Agora, saibam que isso não é tarefa do presidente da República e que o Brasil tem forças, por exemplo, católicas, evangélicas, etc., que são nossas aliadas na luta contra a pobreza, nós somos nossos aliados agora, pelo menos a Igreja Católica, na luta contra o golpe, etc., etc., e que querem ver o Satanás e não querem ver isso ser resolvido. Então é preciso ter paciência. Minha opinião sempre pesará em favor da tolerância, em favor da descriminalização do uso das drogas, e confesso minha perplexidade, porque tenho estudado muito isso. Ninguém acertou a mão em relação ao tráfico e o poder deletério que o tráfico tem de corromper as estruturas do Estado. Isso ninguém acertou a mão até hoje. Ciro, estamos encerrando e uma frase, você dissesse para mim, uma batata quente aqui, revista Veja,
escola austríaca é uma... Eu vivo cutucando essa meninada, porque eles nunca leram porra nenhuma. Isso aqui é a verdade. Nunca leram nada, nunca estudaram nada e são completamente estúpidos, que é um tipo de intelectual, pseudo-intelectual, que vive de citar nomes. Tal. Então, a única questão básica é o seguinte: aonde foi que já se praticou este liberalismo que o Hayek defende? E é um livro interessantíssimo para vocês que são economistas, que é um debate do Hayek com o Keynes. Não fica pedra sobre pedra, é só você ter um mínimo de racionalidade. Que é uma idealização liberal de que o liberalismo funcionaria para equalizar e garantir retorno ótimo à alocação de recursos escassos. Só que tem dois probleminhas. Primeiro, a percepção moderna que se tem é que a periferia destruiria os centros dinâmicos. E mais há outra coisa que ninguém supunha naquela data, é a democratização da propriedade do capital. Quer dizer, hoje os maiores capitalistas do mundo são os fundos de pensão dos trabalhadores, europeus e norte-americanos. Isso muda completamente a compreensão liberal do passado. E uma frase, Bolsonaro. Rapaz, a gente não pode brincar com fogo, mas eu acho que o Brasil não vai brincar com esse fogo, não. Ele representa uma resposta tosca a isso que nós refletimos mais profundamente, mais respeitosamente aqui, essa indignação do povo com a política tradicional, sabe, a sensação de que é todo mundo pilantra e tal, e ele representa no tosco, porque eu tenho perguntado às pessoas acham engraçado, ou seja, ele é meio catártico, portanto esse voto é um pit stop, penso eu, se eu conheço o Brasil, ele é um pit stop, só que é um pit stop que está sendo muito útil, porque ele tirou tudo quanto é de tucano de direita que votava nos tucanos escondido no armário, está tudo fora do armário falando no Bolsonaro, porque viram que o PSDB é uma fraude. Então o mal que ele está fazendo nesse momento é um bem ao país, embora, volta à frase anterior, não se pode brincar com fogo, e eu acredito que o Brasil não brincará com esse fogo. Como? As pessoas acham engraçado, porque ele, aqueles filhos dele, parrudo ali, então agora virou corno para um médico cubano, aí que fodeu tudo. Vocês viram essa? O Brasil é muito típico, é muito engraçado, é o país da piada pronta mesmo. Tem uma frase, Rodrigo Constantino. Quem é? Esse daí eu não sabia quem era, juro que eu não sabia quem era, estava num debate e eu era deputado e estava de saco cheio com essas conversas fiadas e tal. E eu dizia, eu não quero mais ser nada, não quero ser mais candidato a nada, então eu estava chutando o pau da barraca. E aí ele foi começar com essa conversa fiada. Eu perguntei, meu irmão, tá bom, vamos fazer conta aí e tal. E foi tão humilhante que você não pode fazer isso com as pessoas, e eu me penitencio por isso. Ele nunca mais me esqueceu, ele se apaixonou de um jeito. Não, é sadomaso a relação, é muito engraçado, ele não me larga de mão. Tem uma frase, Fernando Haddad. Grande brasileiro. Uma frase, Brasil. É a minha paixão e está passando um mau momento, mas nós vamos juntos pegar isso e tirar ele daí. Não tem o menor dúvida.